alunos do curso de formação de oficiais para a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu fiz esse vídeo só para vocês e é bom você não compartilhar com ninguém, porque eu vou contar os 5 segredos da prova do CFO. Não, eu não estou infiltrada lá na banca descobrindo coisas ilícitas. Eu sei que a gente tem uma tendência maior de algumas questões na prova. Então, vamos lá para o top 5 de coisas. Top 5 eu posto 10, né? Uma mão só, top 5 de coisas que mais caem na sua prova. Primeiro ponto está ligado ao conteúdo de organização administrativa. Você sabe que quando o ente federativo, a União, os estados, o Distrito Federal ou o município, administra serviços, bens, interesses por meio da sua própria estrutura, a gente chama essa administração de administração direta. Já quando o ente federativo transfere a execução e a titularidade de serviços para a administração pública indireta, criando entidades que podem ser de direito público ou de direito privado, a gente tem o que é denominado administração pública indireta. Então, eu tenho administração direta e centralizada, e eu posso tirar do centro, descentralizar de 2 formas. Olha eu de novo, 2 formas. Professora, mas hoje o cérebro não está ajudando, hein? Uma forma de descentralizar é essa, que é a criação da administração indireta. E a outra forma de descentralizar é quando a administração delega o serviço ao particular, e aí está naquela lei 8987, concessão, permissão e autorização de serviço público. Pode até ser uma parceria público-privada, que são novos modelos, né, de parceria com a administração. Bom, agora, dentro da ideia de administração direta e indireta, há uma confusão que muita gente faz. Eu posso falar que uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista estão subordinadas ao ente federativo? Ah, você já sabe dessa, né? Não posso. Eu vou dizer que as entidades estão vinculadas à administração direta. É tão comum a gente ver erro desse tipo porque a pessoa não está atenta nesse momento ao vocabulário, subordinada, vinculada, a mesma coisa, mas não. Quando a gente fala subordinada, ou mesmo então a relação de subordinação ou de coordenação, nós estamos tratando do princípio chamado hierarquia. E já quando falamos de vinculação, estamos cuidando da chamada do princípio chamado especialidade. Desse princípio especialidade, nós encontramos a supervisão ministerial, o controle finalístico, a ideia de tutela em vez de autotutela. Hoje eu tô meio rouca, mas não posso ficar sem gravar esse vídeo para vocês, eu prometi. Olha lá. Então, primeiro ponto, top 1, para você lembrar aí na prova do CFO. Nunca diga que entidades estão subordinadas à administração. Elas estarão sempre vinculadas. E, é claro, há um poder de controle, mas esse controle se chama finalístico, supervisão ministerial ou, eventualmente, poder de tutela, tá bom? Ótimo. Bom, você estudou ali a organização administrativa e foi ver princípios da administração, um tema que a banca CFO adora. Até hoje não teve nenhuma edição do concurso que não tenha caído uma questão, pelo menos, de princípios. Aí você pega o artigo 37, caput da Constituição, decora princípios expressos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Provavelmente uma das questões de prova vai dizer assim, existe uma hierarquia entre esses princípios. Vai vir uma questão falando assim, a legalidade deve prevalecer em face da moralidade quando, aí vem uma historinha, né? O princípio da supremacia do interesse público se sobrepõe aos demais. Sempre que falar que um princípio tem hierarquia, que um princípio é mais importante que o outro, você já pode marcar aquela assertiva como falsa, tá? O que eventualmente a gente tem é uma ponderação de princípios. Igual quando na prova a gente tem mais peso para uma matéria ou para outra,
Não estamos dizendo que há uma hierarquia entre as matérias da prova, não. Mas que naquele concurso a matéria portuguesa é mais importante, no outro ali a matemática. Então, essa medida, né, dos princípios se chama ponderação e não hierarquia. Não há hierarquia dos princípios da administração. Estou falando que eu já não estou acordada, só que eu não vou editar esse vídeo não, sabe? Ficam esses vídeos perfeitinhos aí que a pessoa fica lendo um teleprompter. Os princípios da administração. Já pensou que horrível? É uma conversa, assim, só entre nós. Aliás, você não pode nem compartilhar esse vídeo, porque eu já falei que é segredo. Então, ponto 1, falar que a administração indireta está subordinada. Ponto 2, dizer que os princípios têm hierarquia. De jeito nenhum. Aliás, dá para fazer um top 2,5 dentro ainda da matéria princípios. Se perguntar para você, legalidade é um princípio reconhecido no direito administrativo? Você disse sim. Fala mais alto. Sim. Não, não é. Por que que não é? Porque o Celso Antônio Bandeira de Mello, a Maria Silvia, o Eli Lopes e os outros autores separam os princípios em expressos e implícitos. Se está expresso, não está implícito. O Zé dos Santos Carvalho Filho fala de expressos versus reconhecidos. Então, princípios reconhecidos, quando vem assim na sua prova do CFO, é para você trocar e ler princípios implícitos. A legalidade é princípio implícito? Não, ele é expresso, está lá com os irmãos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tá? Então, cuidado, princípio reconhecido no direito administrativo, na verdade é o contrário de princípio expresso, e isso com certeza pode cair na sua prova. Então, ficamos com uma de organização, 1,5 aí sobre princípios, e o tema agora é ato administrativo, também super caidor na prova do CFO. Aliás, todas as provas orais até agora foram sobre atos administrativos, de 2012 para cá. Bom, o que é que não se pode confundir em atos administrativos? Quando falamos dos elementos competência, objeto, forma, motivo e finalidade, devemos pensar isto como a formação do próprio ato. Competência. Quem praticou o ato? O agente competente. O que foi feito? Objeto ou conteúdo do ato. Como esse ato se externalizou? Forma. Qual o motivo do ato administrativo? A causa. E para quê? Qual a finalidade? A consequência. Então, quem fez o quê, de que modo e ainda ali com que causa ou qual consequência. E aí você tem os 5 elementos de validade do ato administrativo. Bom, os pontos mais complexos ou que mais podem confundir alguém na matéria ato administrativo primeiro, top número 1 do direito do ato administrativo, que é a ideia de anulação e revogação dos atos. Tanto a anulação quanto a revogação pertencem ao princípio chamado autotutela, que é o poder da administração pública rever seus próprios atos. Essa previsão está lá na Lei 9784, no artigo 53, né? E também está na Constituição Federal, no artigo... Na Constituição Federal? Ah, não, mentira! Ah, professora mentindo. Na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Tá vendo que não tem teleprompter nenhum? Não tem nada escrito aqui na frente? Pois é assim mesmo que a gente vai conversando. Bom, então tem na súmula 473 e tem também na Lei 9784, no artigo 53. O que essa súmula vai dizer? Que a administração pode rever seus atos. A palavra rever é genérica. E como ela pode rever? Anulando os atos ilegais ou revogando aqueles que sejam legais. Eu vou pegar um exemplo, licitação, é bom que o seu cérebro já fica lá na frente pensando em mais uma outra matéria, e você vai imaginar o seguinte, um determinado procedimento licitatório foi realizado, lá na frente descobriram que o edital não foi publicado, que há então um vício de legalidade no procedimento licitatório, no procedimento de compras públicas, porque houve uma falha. Que vício é esse? No caso, é um vício quanto à forma essencial nesse caso, porque a Lei 8666 exige ali a publicação. Bom,
Quando, então, ciente ali daquele erro, a administração vai desfazer o procedimento licitatório, ela vai anular. Então, verbo anular, isso que eu ia dizer mesmo. O verbo anular ou a anulação, ela só cabe no desfazimento do ato administrativo ilegal. O efeito dessa anulação é ex tunc, retroativo no tempo, tá? Por quê? Se o ato está errado lá atrás eu vou retirá-lo e aí ele não terá produzido efeito nenhum e a gente terá que recompor, né, a situação de antes da existência daquele ato. Bom, então, toda anulação é o desfazimento de um ato administrativo ilegal e o efeito é ex tunc. Já a revogação é quando a administração pública vai retirar uma licitação, um ato administrativo que tenha sido praticado com nenhum vício, ok? Estou olhando nossos minutinhos, sem nenhum vício, mas que não é mais necessário. Então, imagine, por exemplo, a administração está num procedimento licitatório, comprando pneus para lá um carro da administração, o carro capotou, deu perda total, eu não vou precisar mais continuar comprando os pneus. Então, a desnecessidade de continuar com esse procedimento licitatório faz com que eu tenha que tirá-lo do mundo jurídico. E como é que eu tiro esse ato do mundo jurídico? Revogando esse ato, ok? O efeito da revogação é ex nunc, ele não retroage, ele vai dali para diante. Então, esse é um ponto importantíssimo aí de atos administrativos, que é a anulação e revogação desses atos. Ainda em atos administrativos, eu vou contar isso como sendo ainda o mesmo segredo, é a diferença de motivo e motivação. Quando a gente pensa em motivo, estamos pensando em alguma coisa do passado, a causa daquele ato administrativo. Já a motivação é um requisito quanto à forma. Significa que eu preciso descrever aquele motivo aqui no meu papel. Se no meu papel não estiver escrito o motivo, não é que o motivo não exista. Ele existe, pode existir, mas não está expresso. Então, o ato tem motivo e não tem motivação, tá bom? A motivação é apenas a fundamentação do motivo ou a justificativa expressa do motivo e elas não devem ser confundidas uma com a outra, né? Essas duas palavras, motivo é uma coisa e motivação é outra. Bem, a próxima dica é relacionada ao poder de polícia. A gente sabe que poder de polícia, no caso da administração pública, é a polícia administrativa, ela incide sobre bens, sobre atividades e sobre direitos, e que, por outro ponto, a gente tem a chamada polícia judiciária, que está no campo do direito penal, que cuida de crimes e contravenções. Então, na sua prova, se falou de poder de polícia e você está nas questões de direito administrativo, esqueça crimes e contravenções. Falou que tem um crime e uma contravenção, não é direito administrativo. Disse que a pena é privativa de liberdade, não é o direito administrativo. Disse que as regras incidem sobre as pessoas, não é do direito administrativo. Como assim, prof? Por exemplo, se uma pessoa pratica um crime, peculato, ela vai presa, eu prendo a pessoa. No direito administrativo, vamos para a polícia de trânsito. Se a pessoa está dirigindo um carro em péssimas condições, o carro é apreendido. Eu não vou prender a pessoa. Então, as regras do direito administrativo incidem sobre os próprios bens, os direitos e as atividades. Ou, como vem descrito no Código Tributário Nacional, incide sobre as liberdades individuais, tá bom? Mas não a liberdade do sujeito. Essa ideia de que você pode ir até onde começa o direito do outro. Está ligado à matéria de poder de polícia. Então, essa distinção é o número 1 aí dentro da matéria poderes. Olha que eu falei que tá de 5 já virou um tanto. O outro caso dentro ainda de poderes é responder se o poder é delegável ou não. A regra é que o poder de polícia é indelegável. Por que isso? Ele decorre da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, se eu não tenho supremacia, eu não posso exercer esse poder. E a supremacia só vai existir com o próprio ente federativo ou suas autarquias e fundações autárquicas, que são aquelas fundações muito parecidas com as autarquias.
aí então eu poderia ter o exercício do poder de polícia, mas eu não poderia delegá-lo a um particular, nem mesmo poderia delegá-lo às empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, porque elas são de direito privado. Acontece que o Celso Antônio Bandeira de Mello, cadê ele aqui? Ó, esse aqui, ó, Celso Antônio. O Celso Antônio fala no livro dele sobre ciclos do poder de polícia. E nessa ideia de ciclos do poder de polícia, ele separou 3 partes. A normatização, criar as regras, o consentimento, que é então você expedir a licença, o alvará, a autorização, ainda a fiscalização e o sancionamento. Quando eu penso na normatização ou no sancionamento, não há a menor possibilidade de delegar essas atividades. Elas são do núcleo ali importante do poder de polícia. Mas as atividades do meio, que seriam aquelas então de consentimento ou de fiscalização, podem ser delegadas. Alguns autores dizem, mas aí não estão falando do poder de polícia propriamente, e sim da atividade meio, ó, ficou no meio, entre a normatização e o sancionamento, porque a atividade meio, então é por isso que pode delegar. Mas de uma forma ou de outra, o que você vai pensar é, eu posso delegar ao particular o controle, por exemplo, de velocidade nas rodovias. Aí ele passa um relatório para a administração e a administração aplica a penalidade, né? Outra possibilidade também, em relação ao consentimento, quando a gente tem, deixa eu pensar aqui um exemplo, expedição da carteira de motorista, e aí o consentimento para você tirar a carteira implica fazer um exame psicotécnico, né, que você fica apertando aquelas luzinhas, aquelas coisas, e geralmente é feito por clínica privada, tá? Então, se a resposta for bem curtinha, poder de polícia é indelegável. Se você viu que estendeu para mais alguma coisa, fique lembrando, então, das palavras do Celso Antônio, dizendo que o consentimento e a fiscalização, ou atividade meio, ela é passível, sim, de ser delegada ao particular. Bem, e o outro tema que eu gostaria de fazer aqui uma distinção com vocês está dentro de licitação e cuida dos casos de dispensa e de inexigibilidade. O erro número 1 é achar que são sinônimos, inexigibilidade e dispensa, e o erro número 2 é achar que isto é ausência de licitação. Vejam, a Lei 8666 estabelece as modalidades competitivas, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, e ainda tem o pregão lá da Lei 10.520, e vai distinguir das modalidades não competitivas. Então, pensa bem, inexigibilidade e dispensa são modalidades licitatórias, só que modalidades não competitivas. Quando é que eu uso o artigo 25, a inexigibilidade? Você vai usar a inexigibilidade em 3 casos. Quando for fornecedor único, não tem jeito de fazer competição. Quando for contratar artista, porque a arte é subjetiva, a arte não se compara. E para os serviços técnicos especializados de natureza especial. Aliás, os serviços técnicos de natureza singular com profissional de notória especialização. Deu um nó no cérebro aqui. O que é esse serviço técnico especializado? Aquele que só pode ser prestado por um profissional que tem muita expertise naquele assunto. E a natureza singular não é que aquele serviço seja único, porque se for isso, já tem lá o fornecedor único para você marcar. É que este serviço não é, então, cotidiano, corriqueiro, não é do dia a dia da administração. Ele é excepcional, singular, diferenciado, e é por isso que a administração poderá contratá-lo por meio de inexigibilidade. Tem um procedimento chamado inexigibilidade, tem número, tem capa de processo, tem assinatura, carimbo, tá? Agora, a dispensa corresponde àqueles 30 e tantos casos do artigo 24, que fala de calamidade, de emergência, de estado de guerra ou de grave perturbação da ordem. Grave perturbação da ordem, a gente pode pensar a situação que vive hoje o Rio, São Paulo, né? Os traficantes vão brigando entre si e colocam a sociedade toda ali no caos, né? No meio daquela bagunça. Bom, então, com relação aos casos de dispensa, e aí vem outros, licitação deserta, licitação fracassada, tem até uns gigantes, abastecimento de navios, embarcações, seus meios de deslocamento, quando estado eventual, portos, aeroportos na base, não tem isso lá? Pois é, você nunca vai abastecer um navio, imagina.
Então, com relação ao 25 versus 24, o que você vai lembrar? No 25, você vai dizer que a competição é impossível e que, por isso, então, é feito esse procedimento de contratação direta, ok? Que a lei somente traz esses três, mas permite, no caso concreto, a inclusão de outras hipóteses. E que a dispensa de licitação corresponde também a uma contratação direta, única e exclusivamente nos casos autorizados pela Lei 8.666, o que quer dizer que eu não posso inventar nenhuma hipótese diferente daquelas, ok? E aí você vai também, então, poder associar isso com a ideia de ato vinculado e ato discricionário. O ato é chamado de vinculado quando, diante de uma determinada situação, a conduta da administração já está prevista, traçada na lei. E o ato é chamado de discricionário quando a lei diz que, no caso concreto, o administrador pode escolher fazer isto ou isto, aquilo ou aquilo, ou seja, que ele tem uma escolha. É o caso da dispensa. Veio na sua prova lá, aconteceu um caso de calamidade, emergência. Tem que dispensar? Não. Pode dispensar ou pode licitar. No caso, né, fazer a modalidade não competitiva ou a competitiva. E já se for conversarmos sobre inexigibilidade, tem lá uma situação de contratação de artista, não dá para escolher se você quer ou não quer licitar. É para fazer por inexigibilidade, tá bom? Bom, essas ficam sendo as dicas mais importantes de CFO para hoje. Mais perto da sua prova, eu venho e trago um vídeo novo comentando mais detalhes. O que eu gostaria que você fizesse agora? Você sabe que você não pode comentar com ninguém desse nosso vídeo, não é um segredo nosso. Mas escrever aqui embaixo quais são as suas dúvidas para eu poder fazer vídeos de resposta como esse daqui, você pode, concorda? Então, comenta aqui embaixo que tema você tem dificuldade, o que mais te assusta no direito administrativo, ou o que você adora no direito administrativo, que eu estou aqui para conversar com vocês.